Meu nome é Caio, eu fiz o último concurso do TJ São Paulo de 2021 e eu tirei 88 pontos na prova. Eu vou compartilhar nesse vídeo como foi minha estratégia para alcançar essa pontuação. Sem muita enrolação, eu já vou direto aqui para os slides. Primeiro, eu não gosto muito de cronogramas de estudos em que você estipula, na segunda-feira eu tenho que estudar a matéria X, Y, Z. Eu não gosto, não funciona para mim. Eu gosto do ciclo de estudos, por quê? Porque ele te dá mais liberdade. Então você organiza, né, um ciclo de matérias e você vai girando aquelas matérias, por exemplo, primeiro português, matemática, informática, você vai girando aquele conteúdo de acordo com a sua possibilidade. No dia que você pode estudar mais, você estuda mais. No dia que você pode estudar menos, você estuda menos. E tá tudo bem, sem estresse, sem ansiedade. Por isso que eu acho o ciclo de estudos bem melhor. Antes de montar o ciclo de estudos em si, eu preciso que você tenha na sua cabeça, né, quantas horas você pode estudar ao longo da semana. Se você tem menos horas para estudar de segunda a sexta, beleza. Você consegue suprir isso no final de semana e tá tudo bem. Você vai precisar ter uma noção de mais ou menos quantas horas você vai conseguir entregar semanalmente. 20, 25, 30. Quem não está trabalhando, né, que tem mais disponibilidade de tempo, vai bater 35, 40 horas, até mais. Tranquilo. O importante é que você faça o melhor possível com o tempo que você tem. E dê o seu melhor, eu te desejo sucesso. Tá bom? Eu dividi o meu ciclo de estudos em 3 partes e vou explicando mais ou menos. Eu comecei a estudar mais pesado, faltando mais ou menos 120 dias para a prova. Eu comecei a estudar forte mesmo, faltando mais ou menos um mês para a abertura do edital. Como é que eu comecei? O ciclo 1 era composto das matérias básicas e de direito processual civil. Por quê, Caio? Porque essas matérias demandam um certo tempo. E eu sabia duas coisas. Eu sabia que eu precisava suprir os meus pontos fracos e eu sabia que as matérias básicas são fundamentais para a sua aprovação no TJ São Paulo. Se você for olhar, vai passar a prova, beleza, depois você vai lá, né, vai cadastrar sua nota no olho da vaga e você vai ver que grande maioria assim, de quem está no topo vai pontuar bem em direito, é normal. O edital abre e todo mundo se debruça sobre as matérias de direito, lê a lei seca muitas e muitas vezes, resolve muitas questões e acaba pontuando bem. O diferencial nesse concurso está aqui. O diferencial nesse concurso está nas matérias básicas, sobretudo em língua portuguesa. Eu consegui gabaritar a língua portuguesa. E o simples fato de ter ido bem nessa matéria, salvo engano, me deu umas 100 colocações. Por quê? Porque todo mundo que estava empatado comigo, né, boa parte das pessoas que estavam empatadas comigo, acertaram 22, 23 questões de língua portuguesa. E como eu acertei 24, eu fui na frente dessas pessoas. Então, por isso eu digo, as matérias básicas têm um peso gigantesco. Eu fiquei mais ou menos um mês estudando essas matérias, dando bastante atenção, estudando com afinco, acumulando horas e girando essas matérias. Tá, Caio. Matérias básicas, eu entendi, mas por que direito processual civil? Pelo tamanho da matéria. É a mais extensa desse edital, então eu dei mais atenção para ela, por quê? Porque eu sabia que eu precisava investir mais horas para conseguir bater o conteúdo. Depois de mais ou menos um mês estudando essas matérias básicas, mais direito processual civil, eu adicionei direito processual penal, normas da corregedoria e direito constitucional. Ou seja, você viu que já é um ciclo um pouco maior. É importante destacar o seguinte: eu estou colocando esse ciclo aqui como exemplo só das matérias, mas ao longo da semana, se você sente que algumas matérias precisam de mais peso, você não precisa só ficar girando as matérias, uma depois da outra. Por exemplo, muita gente tem dificuldade com matemática. E a questão é que muitas vezes a pessoa não tem nem dificuldade mesmo. O que a pessoa tem é falta de base. Então você pode colocar ao longo da sua semana mais horas de estudo para matemática, porque você vai bater, bater, bater mais horas, porque ao longo de 1, 2, 3 meses você vai conseguir suprir as suas dificuldades, você vai conseguir cobrir esses erros, suprir essas falhas, e ao longo da preparação você vai elevar a sua nota e perceber que matemática nem é tão difícil assim. O que estava faltando para você era qualidade, era familiaridade com a matéria. Tá bom? E aí, faltando aí mais ou menos uns 60 dias para a prova, eu fui para o ciclo de matérias completo, né? Que eu já estava estudando todas as matérias de acordo com
o tamanho, né? Primeiro as matérias maiores, mais básicas e depois eu adicionei direito penal, direito administrativo e atualidades. Por quê? Porque essas matérias que ficaram por último são matérias menores e eu decidi colocá-las mais no final da preparação. Por quê? Por uma relação de custo-benefício. Porque imagina que você está estudando direito processual civil desde o início. Você tem o custo de construir o conteúdo e o custo de revisar, de fazer a manutenção desse conteúdo. Matérias menores, como direito penal, por exemplo, se você colocar no início da sua preparação, você vai conseguir bater rapidinho, você vai fechar rapidinho. Só que você vai ficar tendo muito, você vai ter que gastar muito tempo revisando, revisando, revisando. Não compensa. São horas de estudo preciosas que você poderia estar investindo na construção de outros conteúdos que estão de uma matéria maior, entendeu? Essa é a lógica. E com relação ao estudo em si, eu vou falar mais ou menos como eu estudei cada matéria. Língua portuguesa. Como era a minha preparação? Eu dividia metade da minha sessão de estudos. 50% para absorver conteúdo, seja videoaula, seja material escrito, e a outra metade resolução de questões. Eu fiz isso por meses e meses. Quando finalmente eu bati o conteúdo, eu comecei a só resolver questões. Já tem um vídeo aqui no canal explicando como foi minha estratégia para gabaritar essa matéria. Matemática, como eu estudei? Eu acompanhei as videoaulas do professor desde a primeira. Eu falei, cara, eu preciso absorver o máximo possível dessa matéria, eu tenho que ter humildade aqui, não posso ficar escolhendo. Então, eu comecei do absoluto zero, todo o material proposto, e eu não ficava acompanhando passivamente. O professor propunha uma questão, o que eu fazia? Eu pausava e primeiro eu tentava responder para depois acompanhar a resolução do professor. Eu acho que assim você consegue aprender muito mais do que se você ficar simplesmente assistindo a aula. Eu não acho que seja tão válido, né? Matemática. Matemática eu já falei, informática. Informática, eu estudei da mesma forma que eu estudei língua portuguesa. 50% do tempo eu absorvia, eu entrava em contato com o conteúdo, e 50% do tempo resolução de questões. Quando eu terminei todo o conteúdo, né, de matemática, de informática, de português, aí sim, terminei de absorver todo o conteúdo, o material básico, aí eu passei meses só resolvendo questões e fazendo algumas revisões pontuais quando eu percebia que eu estava errando muito questões, tá bom? Raciocínio lógico eu estudei da mesma forma que matemática e como eu estudei direito no geral. Eu fiz da seguinte forma: leitura da lei seca até enjoar. Não tem segredo. Você tem que estudar muito, ler a lei seca muitas vezes, resolver muitas questões. E como eu tinha dito, eu resolvia questões e depois, como era meu material? Eu copiei a lei, joguei no arquivo de Word, lia muitas vezes a lei seca e resolvia questões. Depois de resolver a questão, eu ia para a lei seca e eu marcava. Olha, isso aqui caiu, determinada questão caiu no material e ia marcando, porque eu precisava saber quais eram as preferências da VUNESP. Então, na hora de revisar, obviamente, eu estudava tudo mais. Eu prestava mais atenção, eu colocava mais horas de estudo nos tópicos que eram preferidos da VUNESP. Foi assim que funcionou para mim. E faltando mais ou menos uns 60 dias para a prova, eu também comecei a fazer flashcards dos assuntos que eu sentia mais dificuldade. Eu fiz flashcards em papel mesmo, porque eu conseguia dividir bem assim, onde eu estava aprendendo, onde eu não estava. O flashcard ele consegue te dar essa informação. Foi essa, em linhas gerais, a minha preparação das matérias de direito. Um detalhe que eu quero falar a respeito é direito penal. A VUNESP, né, no Tribunal de Justiça, tem um histórico de fazer uma cobrança um pouquinho mais pesada nas matérias de penal. Então, eu aconselho sim que você acompanhe videoaulas. Não precisa, se você não tem dinheiro para pagar cursinho, não tem problema. O que você precisa mesmo é um bom site de resolução de questões. Se você não tem familiaridade com direito, o que eu aconselho? Você precisa procurar várias videoaulas no YouTube e assistir muitas videoaulas de direito penal para que você pegue bastante familiaridade com essa matéria. É um conteúdo menorzinho, mas historicamente a VUNESP gosta de cobrar algumas questões mais esquisitas, um pouco mais difíceis. Preste atenção nisso. E com relação a atualidades, vou te falar. O pessoal fica muito ansioso, né? Assiste muitas videoaulas, mas você sabe qual que é a verdade com relação a atualidades? É o seguinte, né? Vai ter a legislação, né? Salvo engano, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que não tem segredo. Você vai ler, e é isso. E a VUNESP tem liberdade
de cobrar absolutamente o que ela quiser em atualidades. Então você vai assistir, pelo menos o que eu fiz, né? Eu assistia várias lives, consumia muitos materiais de atualidades no meu tempo livre mesmo, né? Fora da minha sessão normal de estudos. E a gente faz isso é mais para abaixar a ansiedade mesmo. Porque, cara, você não sabe o que vai cair. O seu professor de atualidades ele pode ser maravilhoso, ele não faz ideia do que vai cair. O que vai acontecer vai ser o seguinte: ele vai colocar o máximo possível de questões, de proposições, de temas, e aí depois da prova a gente, vai cair isso, né? O professor não vai nem lembrar que ele falou desse assunto. Ele vai voltar no material e, por sorte, ele colocou 1 ou 2 tópicos. A VUNESP tem total liberdade de surpreender em atualidades, eu não me estressaria, né? Eu apenas acompanharia várias lives, e daria uma lida em PDFs aí que você tiver acesso com relação a atualidades, mas sabe que a VUNESP pode surpreender mesmo, não tem problema. A gente estuda atualidades é mais para o desencargo de consciência do que qualquer coisa, tá bom? Muito importante, com relação à revisão. Eu não sei quais são suas preferências, se você vai separar um dia da semana ou não, mas o mais fundamental, que é indispensável, cara, você precisa fazer a revisão de até 24 horas. Você não faz ideia do quanto você esquece de conteúdo se você não fizer essa revisão aqui direito. Depois você pode fazer a revisão do terço, né, que o Alex Meirelles preconiza. Você pode fazer aquela da curva de esquecimento, né, 7 da semana, 15 dias, um mês, que eu particularmente acho terrível, mas tem gente que ainda faz, vai da opção de cada um. Como eu fazia? Primeiro, revisão de até 24 horas. Ela é religiosa. Você não pode abrir mão de forma alguma. E depois eu dividia o conteúdo de acordo com o tamanho. Então algumas eu nunca gostei muito de ter um dia específico para revisar a matéria. Eu marcava, né, quando eu chegava aqui mais ou menos num terço do conteúdo de matemática, eu vou revisar essa parte mesmo voltando dentro da sessão de matemática. Português da mesma forma, direito da mesma forma, eu dividia as matérias em algumas partes, né? Matérias menores você vai fazer menos divisões e matérias, por exemplo, direito processual civil, acho que eu dividi em umas 5 partes e quando eu chegava naquela parte que eu queria, eu já voltava e ia revisando, né? Era assim que era a minha revisão. E depois cheguei no ponto que você já bateu todo o conteúdo, aí você já começa a reestudar, resolver mais questões. Foi assim que eu fiz e foi assim que funcionou para mim. Tá bom? Eu espero ter sido bastante claro nessa apresentação, é isso. Muito obrigado pela audiência. Caso você tenha gostado desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal para continuar acompanhando o conteúdo que eu faço aqui no YouTube. Eu pretendo fazer muitos vídeos ainda falando a respeito dessa prova do TJ. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Tchau, tchau.